Ao longo da história do ser humano, da humanidade, a presença de Deus. Quando o rei Saul foi incumbido por Deus, através do profeta Samuel, a dar cabo dos amalequitas, porque estes homens feriram e maltrataram o povo de Deus quando saía do Egito. Então o profeta Samuel vai e diz: vai lá, rei, e dá cabo deles, mas de todos eles. Então o rei Saul organiza ali o exército para que aconteça o que foi liberado por Deus. Quero que você abra a tua Bíblia agora no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, o versículo de número 23. Todos acharam? Aleluia! Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, está escrito da seguinte forma: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Aqui está sendo dado um decreto. Aqui está sendo dado uma palavra de derrota, eu diria assim, para o rei Saul. O rei Saul simplesmente não cumpriu aquilo que foi dito, mas o que acontece é o seguinte: quando o profeta Samuel, usado por Deus, ministra sobre o rei Saul, dizendo que ele tem que fazer aquilo que foi proposto, Saul sai, vai de encontros aos amalequitas, e ali começa aquela batalha onde ele deveria eliminar todos daquela região. Pelo motivo já foi falado. O que acontece é que o rei Saul, ele deixa o rei dos amalequitas intacto, e deixa os animais grandes, os mais bonitos, e deixa os animais pequenos, os mais bonitos, os mais formosos, enquanto que Deus dizia: não, todos os animais, todos, não deverá ficar nenhum. E o rei Saul, achando que estava fazendo o que era correto, ele entra num pecado de rebelião. Esse pecado de rebelião não foi contra Samuel. Esse pecado de rebelião foi contra o próprio Deus, porque era uma ordem dada por Deus. A palavra rebelião, ela quer dizer na sua essência, no seu principal conceito, no seu simples conceito, dizendo assim, que é uma oposição à autoridade. Seja uma autoridade eclesiástica, seja uma autoridade secular. Se você se opõe a uma autoridade constituída por Deus, você está entrando num pecado de rebelião. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta
é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. Quando a pessoa, o ser humano, nasce, esse pecado de rebelião, ele já vem junto com o ser humano. Ao nascer, nós já trazemos a rebelião. O rei Saul não atentou para isso. Quando ele se deu por conta, ele estava cometendo esse pecado, mas achando que estava fazendo o que era correto. O rei Saul, ele vai tentar se justificar. É o que acontece com a maioria de nós. Quando nós somos contra, por exemplo, ao nosso patrão, quando nós somos contra, por exemplo, a uma autoridade eclesiástica, um líder de ministério, seja lá quem for, o pastor, quando nós somos contra a pai, a mãe, geralmente a gente tem um argumento. E esse argumento a gente tenta segurá-lo, porque é a nossa base para dizer assim: eu não sou rebelde, eu tenho um argumento para isso. Rei Saul, ele teve um argumento para Samuel. Ele disse: olha, eu deixei escapar, deixei de matar o rei Agrec, se não me engano o nome dele. Os animais mais bonitos, tanto os grandes quanto os pequenos, eu deixei para sacrificar os animais a Deus. Era o argumento dele. Mas qual era a ordem? A ordem era matar todos os animais. No versículo 23 que nós lemos, vai dizer, parte B: a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Segundo a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Para que não sejas rei. O pecado de rebelião, apesar de você achar que não, apesar de muitas pessoas acharem que não, mas o pecado de rebelião, ele vai te tirar do local aonde Deus te colocou. Rei Saul foi colocado por quem? Pelo próprio Deus. O povo de Israel necessitava urgentemente de um rei, e imploraram a Deus que mandasse um rei. Deus ungiu Saul. Foi colocado por Deus. Mas aqui está falando que o próprio Deus o rejeitou por causa do pecado de rebelião. Esse pecado de rebelião nos impede, assim como o orgulho ministrado pela pastora Rúbia, de nos aprofundarmos mais nas águas. Aleluia. No Ezequiel, livro de Ezequiel, no capítulo 36, 26 em diante, vai falar: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e grandes os meus juízos os observeis. A única forma de nós estarmos na presença de Deus é quando nós nos entregamos totalmente a Ele. Deus, Ele dá essa promessa
de tirar o coração de pedra. E quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus faz isso em nós. Ele nos tira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Deus, Ele faz, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Quando entregamos a vida para Jesus e dizemos publicamente, afirmamos publicamente que o serviremos agora, que Ele é o nosso único, suficiente e exclusivo Salvador, quando nós fazemos isso, nós recebemos de Deus o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante, 15 e 16 na verdade, fala: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, aleluia, pelo qual clamamos: Abba, Pai, papaizinho. O mesmo Espírito testifica conosco, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos enche. O Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra, Ele nos dá a consciência que somos filhos de Deus. Quem recebe Jesus na sua vida como Salvador, ele é literalmente, por adoção, literalmente colocado, incestado na família, no povo em que Deus escolheu. Você é povo de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Jamais, em hipótese alguma, deixe que alguém te fale o contrário. Irmão, mas eu pequei, mas eu caí. Mas você não morreu ainda. Você é filho, você é filha, você tem direito. Quando o povo de Israel rejeita Jesus na cruz do Calvário, antes de Jesus ir para a cruz, o povo de Israel, que estavam ali os judeus, Jesus estava aqui sendo julgado, e o povo lá embaixo dizendo: crucifica-o, crucifica-o. É perguntado se soltava ele ou Barrabás. O povo preferiu que soltassem Barrabás. Ainda disseram ainda que o sangue dele caia sobre nós. Isso significando dizer: nós não queremos parte com ele. Nós não queremos parte com esse Jesus. Eles rejeitaram a Jesus, e por eles ter rejeitado a Jesus, hoje você tem o direito de ser chamado filho, filha de Deus. Aleluia! Ao que crê no seu nome, ao que crê no seu nome. O que eu falei aqui é o grande propósito de Deus, é te trazer. Quando nós não éramos de Deus, nós éramos do mundo, éramos jogados aí de qualquer forma, nós não tínhamos essa consciência. É como falou o pastor Zezinho ontem: os nossos pés estavam sujos. Os nossos pés estavam sujos. Mas quando tu entregou a tua vida para Jesus, tu colocaste o teu pé na água do Espírito, e os teus pés foram santificados. Hoje você faz parte da grande família do Senhor. Hoje você faz parte daquele que vai morar no céu, daquele que vai
usufruir de todas as bênçãos, seja aqui na terra ou no céu. Deus vai fazer uma diferença na tua vida. Creia nisso, porque Deus é maior, Deus é poderoso para realizar os teus sonhos. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Pedro capítulo 5 vai dizer: sede sóbrio, versículo de número 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porquanto o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, mesmo nós, já com os pés santificados, com a água nos atelhos, infelizmente, mesmo nós, dentro da igreja, declarando santo, 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 o Senhor é santo, ainda corremos um sério risco de voltarmos de novo, cometendo um pecado de rebelião mais uma vez. Muitos se afastaram de Deus, muitos deixaram de estar na presença de Deus, porque acharam que na verdade é o mundo um pouco mais atrativo. Sede sábio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra vigilância aqui, ela nos traz um conceito de estarmos sempre atentos, sempre atentos, sempre atentos, sempre atentos, porque o diabo está ao derredor. Mas eu ouvi falar ontem numa palavra aqui ontem, o diabo está ao derredor, mas os anjos estão te protegendo. Em momento algum saia dessa cerca protetora, continue dentro dela, porque o diabo não vai poder te tocar. Não tira o teu pé nem para a direita nem para a esquerda, mas siga em frente, direção ao alvo. Amém? A natureza humana está dentro de nós, e tanto nos levar tudo a assumir um estilo de rebeldia. Como eu falei no início, dentro de nós já vem uma natureza de sempre se inclinar para o pecado, para o mal. Sempre. Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo de número 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus erra, porém quem conhece já não erra, mas desobedece. Se você conhece a palavra de Deus, dificilmente você vai errar. Se você se aprofunda na palavra de Deus, dificilmente você vai errar. Porém, você pode cair no pecado da desobediência também. Você pode desobedecer. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus caíram por achar que estavam fazendo a coisa certa, como Saul, porém estavam fazendo o que era errado aos olhos de Deus. Quantos de nós, achando que estamos conduzindo a nossa casa, achamos que estamos conduzindo a nossa família, estamos errando aos olhos de Deus?
Quantos de nós achamos que estamos fazendo o que é certo dentro da igreja e, no entanto, Deus não está recebendo? Temos uma facilidade enorme em desobedecer. Existem dois tipos de pessoas que pecamos por rebeldia. Dois tipos de pessoas. Diga comigo, dois tipos de pessoas. A primeira é Deus. Quando Ananias, lá em Atos 5, quando Ananias mentiu a Pedro, falando a respeito dos terrenos que ele havia vendido, a respeito do dinheiro que eles tinham recolhido e dando apenas uma parte, Pedro vai exortar, e vocês sabem o que aconteceu. Ananias foi consumido, e isso é no tempo da graça. É bom que se lembre isso, porque muitas pessoas vão dizer que isso acontecia apenas no Antigo Testamento. Não, o que aconteceu aqui com Ananias foi no tempo da graça. Capítulo 5 de Atos, versículo 3, diz assim: Disse então Pedro a Ananias, Ananias, por que usou Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a quem? A Deus. Quando o rei Saul vai se justificar, quando o rei Saul comete esse pecado de rebelião, ele está fazendo isso, como eu falei, não para Samuel, mas a Deus. Ananias peca contra Deus. Da mesma forma acontece com sua esposa Safira. Repete-se a mesma coisa. Então, primeira pessoa que sempre cometemos esse pecado, quando cometemos esse pecado, é contra Deus. E a segunda pessoa é o homem. Diga, a segunda pessoa é o homem. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades. Aqui está as autoridades. Esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Diga, as autoridades vêm de Deus. Aleluia. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Fazem o bem e trarão o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois,
não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Diga, as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aleluia! Porque a pessoa é má, porque a pessoa não faz o que Deus quer que ela faça, porque a pessoa te trata mal, mas se ela é uma autoridade de Deus na tua vida, seja o teu chefe, seja o teu professor, seja quem for, pessoa ímpia ou não, pessoa de cargo eclesiástico ou não, se ela é uma autoridade na tua vida, acredite. Mas irmão, aquela pessoa trata tão mal os outros, não importa, não interessa, essa pessoa é autoridade, constituída por Deus. Primeira pessoa que nós desonramos, dizemos assim, é Deus. E as consequências da desonra a Deus, nesse sentido aqui de rebelião, é muito pior. Mas também quando desonramos uma autoridade secular, uma autoridade eclesiástica, também desonramos a Deus. Resumimos tudo em Deus. Então, irmão, é melhor que nós estejamos sempre. Não te digo assim, que você deva, por exemplo, o cara que te maltrata, a pessoa, o patrão que te maltrata, que você deva aceitar isso calado. Não, não é assim. Não é. Mas não se rebele. Olha só, nós estamos com um escândalo terrível na política brasileira, terrível, terrível. Quem de nós aqui hoje em dia, confiaria a nossa vida, o nosso andar, nossa vida secular nas mãos dos políticos hoje, sabendo de tudo que está acontecendo? Mas quem os colocou lá? Primeiro, Deus. Primeiro Deus. Depois nós, com os nossos votos, não é verdade? Quem te induziu, por exemplo, a votar? Não sei. Mas eles foram constituídos por Deus, é o que a Bíblia diz, que as autoridades são constituídas por Deus. Qual o meu papel então de crente? Amém? De servo de Deus? Amém? De filho de Deus? Amém? É orar por eles. No momento em que você entrar no teu secreto, no momento em que você estiver em oração, seja dentro do teu carro, seja no meio da rua caminhando, seja onde for, lembre-se dos nossos políticos, lembre-se dessas pessoas que estão massacrando a população brasileira, e ore por eles. Não lance palavras para amaldiçoá-los, não. Eu vejo muitos crentes amaldiçoando. Não é o nosso papel. Nosso papel é abençoar. O papel do crente é abençoar. O papel do servo de Deus é abençoar. Todas as vezes que decidimos continuar sendo rebeldes com Deus, ou com uma autoridade
estamos alimentando um gigante, o qual será uma barreira para experimentarmos um mergulho profundo. Uma das maneiras de expressar a submissão a Deus é sendo submisso às autoridades que Ele mesmo estabeleceu sobre nós. Submisso às autoridades. Submisso às autoridades. Não concordando com suas práticas, mas abençoando eles. Amém, queridos? Nós vamos testificar isso quando nós olhamos para Cristo. Quando Jesus está ali sendo julgado, quem era maior? Jesus, Filho de Deus, era maior. Mas ele estava sobre um governo também de homens. Existiam homens ali que exerciam autoridades e Jesus as respeitou. Jesus poderia muito bem acabar com aquilo ali rapidão, sabe? Ei, que é isso? Eu sou filho de Deus. Que é isso? Ele se submeteu às autoridades. E nem preciso falar o que foi que Jesus ganhou, né? Por ter se submetido às autoridades. Então é bênção. É bênção. É bênção para você quando você não se rebela. Eu quero só dar um exemplo aqui de autoridades seculares, que são juízes, delegados, né? Diretor, professor. Autoridades eclesiásticas são pastores, líderes de ministério, pai e mãe, que a gente já falou. Contra essas pessoas, olha, dentro de casa é terrível. Muitas vezes é terrível. Filhos não querem obedecer pais. Rola um vídeo agora na internet de um cara batendo na mãe, daqui do Maranhão. Ele bate na mãe de 85 anos de idade, 84 eu acho. O cara dessa largura assim, batendo na mãe. Meu Deus. Nós vamos encerrar esse momento agora. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma oração agora. E essa oração que nós vamos fazer, depois vamos fazer uma outra. Vou chamar o pastor Zezinho, nós vamos fazer uma outra. Mas essa oração agora que eu quero fazer com vocês é uma oração de arrependimento. Em algum momento, a gente teve que passar por uma situação disso, de rebelião. Talvez por não conhecer a palavra, talvez por um momento mesmo assim de fúria, você se rebelou, você disse o que não deveria dizer. Eu quero trazer agora, se aumentar o fundo um pouquinho, a gente vai trazer agora um momento de arrependimento. Você vai trazer na sua mente agora um momento em que você, ou os momentos em que você foi rebelde contra uma autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela uma autoridade secular, seja o patrão, seja pai, seja mãe. Traga em sua mente agora e peça perdão. Peça perdão. Limpa o teu coração. Limpa o teu coração. Para mergulharmos mais profundo. Para mergulharmos agora com as águas até os joelhos, nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos pedir perdão. Águas até os joelhos. Águas até os joelhos. Águas até os joelhos. Vamos nos aprofundar mais. Águas até os joelhos.
Jesus, Jesus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Deus, o teu povo. Aqui está, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós inclinamos o nosso coração a Ti. Nesse momento, Deus, nós imploramos a Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós pecamos, meu Deus, contra o nosso irmão. Nós pecamos, meu Deus, contra a autoridade, Pai, que o Senhor constituiu. Nós reconhecemos nesta manhã, Senhor, que era uma autoridade reconstituída por Ti, Pai. Perdoa, Pai, perdoa. Perdoa, Senhor. Porque para nos aprofundarmos mais, nós precisamos agora, Senhor, ser limpo. Nós já tivemos os nossos pés limpos, Senhor, com as águas, meu Deus, nos atelhos, Pai. Limpamos os pés, entramos em santidade, Deus. Mas agora na nossa mente, agora vem, meu Deus, aquele momento em que pecamos, Deus, contra a autoridade, Pai. Nós cometemos um pecado de rebelião, Senhor, e não queremos acabar como Saul. Nós não queremos acabar, meu Deus, como Ananias, como Safira, meu Deus, e como tantas outras pessoas, oh Pai, que te desobedeceram. Pai, de joelho te pedimos, oh Deus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor. Queremos nos aprofundar mais, Senhor. Nos limpa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Xarababa, chega, Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Toca-nos agora e nos purifica. Tuas mãos para o céu agora. Diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos purifica. Obrigado por ter me chamado de filho, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.